1995. Estávamos no auge das 16 bits. Lembro perfeitamente dos meus amigos terem a Super Nintendo e a Mega Drive. Eu ainda não conseguia ter uma dessas, mas ia para a casa deles praticamente todos os dias. Estava aí a entrar a geração número 5 de consolas, as 32 bits. E essa eu não queria falhar. Já nessa altura, eu estudava e namorava qual era a consola que eu ia escolher. Revistas, pois não havia YouTube. O que é que eu fazia? Ir à livraria, a mesada que recebia, comprar ou uma Hobby Consolas, na altura Hobby Consolas, ou uma Joystick, revista francesa, ou uma Edge, cara, mas bastante boa, com imagens muito boas. E aí já sonhava qual era a consola que eu ia jogar. A questão era como eu ia fazer para ter uma consola dessas, qual era a consola que eu iria escolher, pois não queria falhar, porque o dinheiro era escasso, ou nenhum, eu tinha que arranjar um plano, e foi aí que eu, ok, há que trabalhar. E nelas falava-se muito na Sega Saturn, pois a Mega Drive estava a correr muito bem. Sega Saturn seria a nova consola da Sega, e falava-se no Daytona, no Virtua Fighter, na consola, ter as máquinas em casa para jogar. Eu, por acaso, não é que gostasse muito do Virtua Fighter, mas no Daytona, perder o Daytona de jogar aquilo em casa, não. Isso era qualquer coisa, eu não queria falhar. Em relação a outra consola que também se falava muito, e já tinha visto, seria a Mega CD. Remotamente já tinha visto num supermercado. Mas era um jogo de ténis, digital, muito bom para a altura, portanto já parecia real, mas eu não ia comprar uma consola só por causa de um jogo de ténis. Havia uma outra que falava-se mesmo muito, que era a PlayStation também. E aí havia um jogo, o Ridge Racer, que por acaso tinha visto já num shopping de Brasília, com uns CDs enormes, um simulador de carros, fantástico também. Era o primeiro jogo de carros com embreagem que eu tinha jogado. Nós já íamos muitas vezes ao shopping de Cidade do Porto jogar ali o Daytona. O Daytona era aquele jogo de corridas, aquele simulador, onde íamos com os colegas muitas vezes aqui da estação da Póvoa de Varzim para o Porto jogar no shopping de Cidade do Porto lá em baixo. Aquilo, jogar a 8 era qualquer coisa. E se pensar que poderíamos ter um jogo daqueles em casa, portanto a Sega Saturn estava lá em cima. Era uma das possíveis consolas para jogar. Mas não íamos ficar por aí. Tínhamos aí mais consolas para poder escolher e ver qual é que iria escolher. Falava-se numa 3DO, uma Panasonic. Os gráficos, Crash and Burn, aquilo era também digital, portanto falava-se nos CDs e aquilo estava muito bom. Velocidade, falava-se em velocidade, portanto, como vos disse, nós não tínhamos cá YouTubes e as imagens eram qualquer coisa, um jogo de carros futurista, aparentemente muito bom. Tínhamos outra, a Jaguar. Essa caiu-me os queixos quando eu vi o jogo do Alien. Eu sou fã do Alien. O Alien era espetacular, eu adorei esse filme. Portanto, o Alien é um filme, que para quem não conhece, um filme de suspense da altura, um hit para quem gostava de suspense e terror. Top! E não é que o jogo da Jaguar era o Alien, com os gráficos, qualquer coisa. A Jaguar estava muito boa. As fotografias que víamos eram também ali um monstro para si real. Podíamos jogar com o Alien, com o Marine ou até com o Predador. O Predador também estava lá assim, pela revista. Ok, rapidamente naquela altura disse, é este que eu quero. Eu quero jogar o Alien, eu quero poder jogar o Alien com estes gráficos, com esta realidade. Não tenho muito que saber. Aquilo, havia aquele suspense, aquele terror a ideia é ser o Alien. A primeira coisa que eu quero ser é ser o Alien, fugir deles, mas também matá-los, andar à caça deles. Tínhamos o Predador também, mas saber que podíamos escolher também o Predador, podíamos também andar à caça de Marines e de Aliens, também era uma ideia que me agradava. Agora, aqueles gráficos, quando eu vi pela primeira vez aquela imagem daquele Alien pequenino colado ao ecrã, aquela imagem
jamais conseguia escolher outra consola. A consola a escolher, já aí pensava, vai ser a Jaguar. Ok, está escolhido. É Jaguar, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Arranjar dinheiro para comprar. Fácil. Como? Vamos traçar o plano, que é, ok, vou ter que trabalhar. Primeira coisa, procurar emprego. E fui à procura. O que é que me apareceu? O meu pai fazia contabilidade do Café Eusébio. E eu pensei assim, ok. Pai, arranja-me lá trabalho para eu poder ganhar umas coisas. Comprar uma consola. E ele falou, Está bem, eu posso falar com ele. certo dia, o meu pai chega a casa. Olha, lá o Sr. Eusébio diz que podes passar por lá. Estão agora a começar a abrir uma casa nova em Vila do Conde. Ele diz para passar por lá para experimentar, para ver se dás com aquilo, não há problema nenhum. Vais lá tentar. E eu, alto. Primeira parte do plano, está resolvido. Temos emprego. Já só pensava no dinheiro no final do mês, mas que era para comprar a consola. Mas está resolvido. E lá comecei a minha jornada, trabalhar em busca de um objetivo, a consola. E assim foi. Durante 2, 3 meses de verão, estive lá a trabalhar. Bom, receber aquele dinheirinho, juntá-lo para poder ir comprar a consola que tanto queria. Ok, consola, vamos comprá-la. A verdade é que a Atari Jaguar não havia à venda em lado nenhum. Portanto, eu queria a comprar, mas onde? Não fazia ideia. Então, ok, vamos para a segunda opção. Tínhamos o Crash and Burn da 3DO, que eu queria jogar. É um jogo de carros com umas imagens fantásticas. Vou experimentá-lo. É esse que eu quero. Não sabia onde comprar a 3DO também. Portanto, outra opção. Sabia que o lançamento da PlayStation ia ser no Toys R Us. Ok, vamos esperar por esse dia. O dia exato, não sei propriamente dizer, mas sabia que ia sair a PlayStation 1 naquele dia. Portanto, estava visto. Sabia que lá existiam duas opções. A PlayStation 1 e a Sega Saturn. Vamos em busca. Vou comprar a minha primeira consola. Será uma das duas. Ou a PlayStation ou a Sega Saturn. Tinha cerca de 120 contos na altura, no bolso. Estavam juntos. Eu sabia, era aquele o dia. Bora lá, vamos comprar. Chega a Toys R Us. Começa a ver os preços. A Sega Saturn estava a 99 contos e 900. Assim uma coisa. Perto de 100 contos, muito perto. Jogos, catálogo de jogos. Estava a ver. Panzer Dragon. Aparentemente shoot 'em up. Um dragão. Estava engraçado. Virtua Fighter. Um jogo muito conhecido nas máquinas. Toda a gente só falava naquilo. Era o primeiro jogo 3D das máquinas. Fantástico. Toda a gente ia jogar ou ali ao Calypso ou ao americano. Aquilo era qualquer coisa. E o Tiger Woods. Estava muito bom. Portanto, parecia mesmo um jogador de golfe que estava ali a jogar. Graficamente aquele, mas golfe não era a minha cena. Portanto, Daytona, o Daytona não estava lá. Eu queria o jogo até e queria ver como é que ele estava, mas não estava lá. Ok, vamos ver a PlayStation. A PlayStation, pelo que andava a ver nas revistas, também parecia ser uma consola muito boa e tinha o tal jogo Ridge Racer que também estava mortinho para o experimentar. Vamos ver como é que ele está. E fui, estava no outro lado da fila e fui ver jogos. Tínhamos o Battle Arena Toshiba, que aparentemente seria o rival do Virtua Fighter e que também estava muito bom. Gostei bastante de o ver, mas precisava mais qualquer coisa para me puxar a comprar. Uma das coisas foi o preço. Era mais barato. Custava 75 contos. Portanto, o meu dinheiro aí se calhar já dava para comprar mais do que um jogo. E nesse aspecto já começava a pesar na balança o comprar a PlayStation 1. E foi aí que vejo o Ridge Racer, o jogo de carros. Estava bom. Era aquilo. Espetacular. Quando de repente vejo ao lado um Wipeout a jogar. Que música! Chemical Brothers, que nem sabia o que era, mas aquilo era qualquer coisa. Jogar o Wipeout pela primeira vez. Tinha visto algumas imagens, mas não tinha dado grande importância. Mas quando pega no comando para jogar aquilo... disse logo, este vem comigo, este Wipeout vai vir comigo. E foi assim que escolhi. E não, falta-me aqui um Destruction Derby. Já tinha visto nas revistas. Era um jogão. O Destruction Derby era um jogão, Pedro. O Destruction Derby era qualquer coisa. Destruição, os carros destruíam-se, era qualquer coisa. Este também vai ter que vir. Como é que eu vou ter dinheiro para isto tudo? Mas, ok, não há problema nenhum. Vamos comprar. Vai ser a PlayStation 1, 75 contos. Temos aqui mais algum dinheiro.
qual é o jogo que vou escolher? Ok, Wipeout, vai ser o Wipeout. PlayStation 1, Wipeout. E vou levar mais um comando. O comando custava cerca de 30 contos na altura. Portanto, ainda pedi mais algo emprestado para levar o Battle Arena Toshiba. Para jogar a 2. Portanto, consola, mais um comando, Battle Arena Toshiba e Wipeout. Fui com o Pedro, o meu amigo Pedro. Se estiveres a ver depois, fui lá que eu fui. Lembras-te que íamos lá os dois juntos? Toys R Us. Só havia no Toys R Us. É incrível que na altura a consola não saía em qualquer lado. Portanto, só saía. Portanto, a consola estava prevista só ser vendida no Toys R Us. E eu e o Pedro dissemos: vamos lá. Vamos, eu comprei uma, ele comprou outra, vamos para casa, temos de experimentar já isso. Ele foi para a casa dele, eu fui para a minha casa e está a jogar. Ok, começamos a jogar Wipeout. Wipeout, aquele som, aquela velocidade, aquele bater das naves nas paredes. Foi algo que nunca mais esqueci. Eu só me lembro de estar a ligar para o Pedro. Pedro, onde é que estás? O que é que já jogaste? Em que nível estás? Está a correr bem? Estás a gostar disso? Ele, está demais, está demais. Olha, quanto é que tu fazes na primeira pista? Diz-me quanto é que... Então começou aí a competição. Sabíamos que aquilo dava para jogar a 2, mas tínhamos que ter 2 televisões, 2 consolas e um link cable. Não tínhamos acesso a isso nessa altura. E não dava para estarmos a pensar nisso. Nós estávamos muito concentrados a jogar cada um em sua casa e deslumbrados a ver aquilo e a tentarmos bater o recorde para que quando fosse o link cable instalado e jogar com duas televisões ninguém ficar mal. Então isto foi ali durante vários dias a ver o máximo. O jogo era qualquer coisa. Eu a isto disse, foi a melhor coisa que fiz. Escolhi a consola certa. Apesar do meu amigo Paulo tinha a Sega Saturn e dizia: a Saturn é melhor, faz isso. Lá está, já começava a tal guerra também, assim como no Super Nintendo com a Mega Drive, já começava a haver aquela guerra também entre a PlayStation e a Sega Saturn, qual delas é melhor? E o Paulo: A Sega Saturn, isto Virtua Fighter, jogos de máquinas, o que estás a fazer? PlayStation. Oh Paulo, não estás a ver? Este Wipeout é qualquer coisa, isto é demais, isto é muito bom. Prontos, mas assim foi, ele com a dele, eu com a minha, eu estava hiper satisfeito. Eu tinha que ir no dia a seguir outra vez ao Toys R Us. Mãe, pai, arranjei uma mesada extra. Tenho que ir comprar os socos de derby. Apesar do Wipeout já me satisfazer bastante, tinha o Battle Arena Toshiba, que ainda pouco tinha jogado, mas ansioso para ir à casa de um amigo para jogar com eles, o jogo de lutas, mas eu tinha que ir buscar também os socos de derby, porque eu tinha adorado aquele jogo de tudo a destruir, com imagens também reais, era qualquer coisa. Eu tinha que ir lá. E assim foi. Arranjei um dinheiro emprestado. Loucura, aquilo é que é! Foi espetáculo. Então foi sempre a jogar. Portanto, por vezes lá combinávamos. Fui também jogar a casa dos amigos pela primeira vez Battle Arena Toshiba. Não é que os jogos de luta fossem muito a minha cena, mas eu gostava também. Então estávamos ali a jogar Battle Arena Toshiba. Estava muito bom, rápido. Eu diria até, para mim, eu gostava mais do Battle Arena Toshiba até do que o Virtua Fighter. Não sei como é que eles não falavam no Battle Arena Toshiba. Toda a gente só falava no Virtua Fighter. Mas o Battle Arena Toshiba estava muito bom. Ok, tinha uma coisa que se calhar o Virtua Fighter era assim mais real, era aquela coisa mais corpo a corpo, mais realista. Mas eu até gostava das magiaças que o Battle Arena Toshiba não tinha. Portanto, estava perfeito. O jogo tinha ali um Virtua Fighter, na minha opinião, até melhor. Apesar do meu amigo Paulo dizer: Não. Virtua Fighter é Virtua Fighter. É um jogo de máquinas, aquilo é tudo sabe. Aquilo é que era o jogo de luta. Não para mim. Conclusão: tinha realmente escolhido a minha consola, a minha primeira consola, sem querer, porque no fundo foi sem querer, porque as minhas primeiras 2 apostas nada tinham a ver com a PlayStation 1, mas cheguei à conclusão que sim, estava satisfeito que ela era a consola que eu tinha escolhido e foi a melhor escolha. Mais tarde veio-se a concluir que realmente a PlayStation 1 era um sucesso, continuaram a sair jogos fantásticos para ela. Aí o meu amigo Paulo começou a chegar à conclusão que não, o projeto tinha razão. A new winner! Pessoal, espero que tenham gostado. Um vídeo um pouco diferente, fala um bocadinho sobre uma fase da minha vida e talvez uma das mais importantes, porque as consolas e a minha primeira consola realmente foi aquela, a PlayStation 1. Se gostaram deste tipo de conteúdo, coloquem aí nos comentários. Se nos seguem, coloquem o gosto. Se não nos seguem, aproveitem para fazer isso.
e deem sugestões, estamos aqui abertos para que o canal cresça, mas sem vocês não é a mesma coisa, portanto, queremos crescer com vocês. Pessoal, até à próxima. See ya!